Hoje eu tenho 8 dicas para te dar de quem já emagreceu 27 quilos. É isso mesmo. Para você que não sabe, eu sou nutricionista clínica com mais de 12 anos de formação e consegui eliminar 27 quilos. Essa é a minha história. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso com você. Eu já era nutricionista, então se essa é a sua dúvida, eu já era sim, já atuava como nutricionista, estava passando por um processo bem conturbado na minha vida e estava quase desistindo da minha profissão. Entrei num processo quase que não diagnosticado, mas de depressão, onde a minha minha autoestima era muito baixa, estava determinada a largar tudo, inclusive a minha carreira. Por uma questão de necessidade, eu precisei retomar e acreditar na minha profissão. Eu falo que a nutrição, ela de fato me salvou. E hoje eu tô aqui para falar com você, para ajudar você, mulher, com 8 dicas. Eu quero te dar 8 dicas que é como se fosse dicas básicas do que fazer para de fato você conseguir, por onde começar, né, o processo de mudança, para você conseguir de fato mudar, tá? Essa é a minha intenção aqui hoje. Primeira dica, eu quero que você consiga visualizar no cenário, o estilo de vida que você tem, metas que sejam alcançáveis, metas que não sejam absurdas, não adianta. Se você colocar metas absurdas, você não vai conseguir fazer o que você tanto almeja, tá? Então, normalmente, coloca aí quantidade em quilos, quantos quilos você quer perder, mas também qual é o prazo que você acha que é viável para que você perca esse peso. Lembrando que os resultados que você venha a obter, ele é totalmente proporcional ao seu tipo de esforço. Então, por isso que é importante que você veja o cenário que você tem hoje para você colocar metas que sejam alcançáveis. Não adianta você colocar metas mirabolantes. Então, se você é uma pessoa que trabalha demais, que tem filho, que não tem ajuda em casa, né? Dependendo da sua condição econômica, não consegue pagar uma academia, enfim, você mais do que ninguém sabe o que é possível de ser feito. A dica que eu dou é comece aos poucos. Se você tem muitos quilos para se perder, o processo vai ser mais lento. Você não está do jeito que você está hoje da noite para o dia. Você foi adquirindo peso ao longo da tua vida. Então seja paciente, a gente vai falar sobre isso. Seja paciente com você. Então visualize o seu estilo de vida, visualize o cenário que você tem, todas as condições que você tem e coloque metas com prazos que sejam ok com a tua realidade, tá bom? Delimitando essas metas que você definiu aí na tua cabeça, eu sempre gosto de colocar no papel, eu sou fã de escrever, eu acho que a gente consegue externalizar bastante coisa. Então, colocando as suas metas num papel, comece a traçar planos de ação. O que você vai fazer para conseguir atingir essas metas? Então, assim, para mim fica mais fácil ir à academia logo após do trabalho, sem que eu tenha que ir para casa, porque senão eu vou acabar me auto-sabotando e não vou treinar. Ah, eu vou fazer a feira, o hortifruti no final de semana, que são 2 dias, no sábado e domingo, que são mais tranquilos, para que eu consiga de fato abastecer minha geladeira. Ah, eu vou fazer marmita, porque fica muito mais fácil para mim e a tendência de eu me auto-sabotar pegando fast food, né? Pedindo o iFood, é muito baixa. A chance é muito baixa. Então você vai conseguir traçar a partir daí, a partir das suas metas, planos de ação, da forma como você vai executar da melhor maneira possível para que você consiga ir aos poucos atingindo seus objetivos. Terceira dica, se apoie, se apoie. O ser humano, ele precisa de apoio, nós somos seres sociáveis. Então se inspire em alguém e também peça apoio, né? Peça apoio, se inspire, mas não transfira a autorresponsabilidade da mudança para outras pessoas. Quero que você entenda isso, que é muito importante, tá? Então, se você vive num relacionamento aonde o teu marido ele não tem necessidade, por exemplo, de mudança, para que você vai insistir a mudança nele? Você só precisa do apoio dele, certo?
mas não é responsabilidade dele você obter resultados ou não. Até porque quem coloca comida na boca é você. Quem tem o autocontrole é você, certo? Então ele pode te apoiar no processo como um todo, mas a responsabilidade pelos seus resultados sempre vão vir de você. A mesma coisa é quem não tem aí, por exemplo, um parceiro dentro de casa, né? Uma parceira dentro de casa, mas, por exemplo, tem vários amigos no trabalho que gostam de festejar, enfim. Tenho certeza que um ou outro pode te apoiar no processo de mudança, certo? Mas eles também não vão ser responsáveis pelos seus resultados. Até porque, principalmente, o amigo se perde ao longo do caminho. Então, às vezes, você começa até com uma boa companhia no seu processo de mudança, mas essa pessoa acaba largando mão, porque não faz aí tudo o que tem que ser feito, né? Se perde no meio do caminho, enfim, isso é normal, né? Várias vezes na vida a gente começa e às vezes não consegue terminar, né, um plano de ação. Por que seria diferente? Então, não transfira a responsabilidade dos seus resultados, ok? Para terceiros. Pode buscar apoio, isso é importante. Pode buscar inspiração. Mas você tem que trabalhar ali, você e sua cabecinha, ó, exercitando a força de vontade, tá bom? A quarta dica é monitorar o processo como um todo, né? Como eu disse, o processo leva-se tempo. Não adianta você começar o processo e não medir, fazer as métricas necessárias para ver se o processo está indo conforme você esperava, tá? Até porque o monitoramento, ele acaba ajudando na adesão da tua mudança como um todo, tá bom? Então, de tempos em tempos, é importante que você monitore os seus resultados. Então, coloque aí prazos para que você consiga, por exemplo, procurar uma ajuda para ver a sua antropometria, como que tá as suas medidas, pese-se com regularidade, não precisa ser todo dia, mas que seja a cada 15 dias ou semanalmente, isso é legal, tá bom? E aí vai avaliando. Uma outra maneira de vocês monitorarem o processo de vocês, além da balança em si, é fazer a comparação com roupas. Então, pega uma roupa que não te serve, coloca ali como um objetivo para você conseguir entrar naquela calça 40, né? E pega aquela calça que você estava usando no início do processo, coloque as duas ali e guarde as duas. Elas vão ser uma maneira de vocês monitorar a evolução de vocês, tá bom? Bom, a quinta dica é vocês pegarem e celebrar as pequenas conquistas. Mude um pouco o foco do peso. Eu sei que vocês todas querem emagrecer, né? A mulherada aí toda quer emagrecer de prontidão. Mas qual é o benefício? Pare e reflita. Qual é o benefício de você, de fato, começar a instalar novos hábitos na sua vida? A forma como você vai ter autocontrole na tua vida. A forma como você vai se sentir melhor. Talvez isso influencie nos seus relacionamentos, a forma como você vai ter energia com o teu filho, com a tua filha, caso você seja mãe, né? A forma como você vai ter vitalidade para fazer suas atividades do dia a dia, atividade doméstica, atividade do trabalho. Mulheres, nós somos multitarefas, né? A qualidade do teu sono, como pode melhorar e você de fato se sentir mais descansada. As atividades de lazer que você pode começar a introduzir no seu dia a dia, vinculada à atividade física, uma boa música. Então não vai ser só movimento corporal, mas também aquela questão de saúde mental. Então comece a celebrar vários pequenos pontos que você pode alcançar na tua mudança. Isso é muito importante. Passe a ver o peso como uma consequência. A perda de peso é uma consequência diante de tantas maravilhas que você pode alcançar no processo em si. A partir do segundo, terceiro dia, basta você começar. Dentro desse item de celebrar as conquistas do processo como um todo, tem a questão do pensamento positivo. Como vocês podem aí sempre ter um pensamento mais positivo em relação à dieta? Já parou para pensar que quando a gente fala em dieta, eu nem gosto de falar esse termo, a gente vincula muita privação alimentar a algo penoso, dificultoso, pesado.
A gente já pensa em tudo que a gente vai ter que ir. Ai, eu não posso comer doce. Ai, eu não posso tomar beber bebida alcoólica. Ai, eu não vou poder mais frequentar eventos sociais. Ai, eu não vou. A gente sempre coloca a dieta como algo muito negativo. Então, a gente tem que conseguir melhorar esse aspecto, essa visão, esse preconceito que a gente tem quando a gente quer mudar de vida. Então, aquele exercício que eu coloquei, que eu falei agora atrás para vocês, de pegar e intensificar e celebrar as conquistas, eles também vão favorecer que você melhore o pensamento que você está alimentando sobre o teu hábito de mudança, o hábito alimentar, de treino na tua vida, certo? Então, pense mais positivo. Eu sempre falo do caderninho como se fosse um diário. Coloque, registre como você se sente no dia 1, como você se sente no dia 2, como você se sente no dia 35, como você se sente no dia 80. Você pode até, inclusive, classificar na pontinha, assim, sabe, da folha do caderno por cor. No dia que você está se sentindo muito triste, coloca lá, pinta a pontinha do caderno de vermelho, a pontinha da folha de vermelho. No dia que você estiver radiante, exuberante, autoestima lá em cima, pinta a pontinha do caderno de verde. Por que você vai fazer isso? Porque quando a sua motivação dá aquela baqueada, no dia em que você estiver triste, você vai lá no dia que a pontinha do caderno está verde, que você estava radiante, e você tenta relembrar aquele momento para intensificar bons sentimentos dentro de você. Sexta dica importantíssima. Saiba levantar nas recaídas. Saiba buscar o balde. Nos meus atendimentos, eu sempre livro o paciente de umas 2 refeições por semana, dependendo de cada caso. Mas, de maneira geral, 2 refeições por semana não tem problema, não vai prejudicar ou atrasar o seu processo como um todo. Então, tem um paciente que fala assim, nossa, Ariana, eu tô muito focada, eu tô determinada, eu não vou fazer as minhas refeições livres, não quero. Tudo bem, você pode procrastinar suas refeições livres, mas é importante que você saiba que é importante você saber lidar com refeições livres. Sabe por quê? Porque você vai ter eventos sociais, você vai ter aniversários, você vai ter casamento, você vai ter reunião de trabalho, você vai ter que fazer sua social. E querendo ou não, a alimentação, ela é um ato totalmente sociável, certo? Então, é importante que você saiba se reerguer no momento de recaída. A dica que eu dou é sempre planejamento. Uma vez que você consegue visualizar de fora o que vai acontecer ao longo do teu dia, da semana ou mês, você consegue se planejar para as recaídas controladas, certo? Então, por exemplo, comecei a semana, hoje é segunda-feira, eu já dou uma visualizada de como vai ser a minha agenda. Nossa, eu vou ter uma reunião que vai ter um buffet. Eu quero participar desse buffet? Quero. Então vai ser uma refeição livre, isso vai entrar dentro da minha refeição livre. Eu vou abrir mão do meu jantar lá com a minha família para eu fazer uma social e uma média lá no trabalho. Então você consegue precaver o que vai acontecer. Planejamento. Às vezes a gente fica falando de planejamento alimentar, a pessoa acha que é só ficar ali planejando o cardápio da semana dentro da cozinha. Não é isso. É você também planejar aonde você vai fazer suas refeições livres. E é importante que você saiba que você vai fazer tua refeição livre e não tem problema algum, não precisa se sentir culpada por isso. Dentro da tua refeição livre sempre vai ter uma boa opção, uma melhor escolha. A gente sempre sabe. Se eu como 8 pedaços de pizza num rodízio, se eu comer 4, eu já tô num saldo positivo. Se eu for num buffet, num restaurante japonês, se eu fugir das frituras, também eu já tô no saldo positivo. Se eu for num buffet infantil, eu sempre falo que buffet infantil é uma praga. E eu comer os doces, mas não comer o bolo, ou ao contrário, ficar nos salgados assados e não comer os fritos, eu já estou num saldo favorável. Entende? Então entenda que refeições livres vão ocorrer. Recaídas irão existir. Se você conseguir fazer as recaídas de maneira planejada, não precise se preocupar, vai estar tudo certo. 7ª dica, que eu já até cantei a bola aí nas dicas anteriores.
o peso é consequência. Entenda que no processo como um todo, hábitos novos têm que ser instalados. Então, se esforce para, de fato, criar novos hábitos. Novos hábitos em relação a comer melhor, novos hábitos em relação a se movimentar e treinar, certo? A dormir melhor. Crie o hábito de dormir mais cedo. Então, conforme vai chegando um período da tarde para a noite, já começa a fazer o que tem que ser feito para que você consiga de fato descansar. À noite nós produzimos vários hormônios que favorecem o nosso emagrecimento quando o sono está em dia. Isso é importante, descansar é importante. Então o emagrecimento, o processo como um todo, ele é super legal, super bem-vindo. Você quer emagrecer, esse é o seu objetivo final, mas existe todo uma gama de benefícios ao longo do processo. E curta isso. Antes de almejar o resultado final, almeje viver plenamente o processo como um todo. 8ª dica, seja paciente com você. O jeito que você se encontra hoje, o físico que você tem hoje, a saúde que você tem hoje, é reflexo de escolhas. E cada escolha, como diz a música do Chorão, cada escolha é uma renúncia. Essa é a vida. Então, se você quer mudar hoje, você vai ter que renunciar a algumas coisas e seja forte. No começo é difícil mesmo. Passei por isso. E mesmo num processo de emagrecimento, você ainda tem os altos e baixos e tá tudo bem. Seja paciente com você. Evite pensamentos, não vou conseguir de novo, eu começo e nunca termino. Isso não vai te acrescentar nada. Só vai dificultar e prejudicar e deixar todo o processo com aquele clima pesado, com aquele preconceito que a gente tem de que fazer dieta e mudança de hábito é sempre ruim. Mude essas perspectivas, mude. Eu tenho certeza que você, ao decidir mudar, você tem todo um caminho e um trajeto. Você concorda comigo? Esses primeiros passos, essas primeiras dicas de como começar que eu tô te dando, ela tem um objetivo semente, um objetivo raiz, digamos assim. É fazer você enxergar que o processo, ele tem que ser vivido e curtido. O que acontece? A partir do momento que você decidir que você quer mudar, você vai ter que percorrer um caminho. E esse caminho, muitas das vezes, por mais que você já tenha feito outros processos de tratamento, tenha passado com nutri, com endócrino, já tenha tentado diversas vezes mudar, esse caminho ele é desconfortável, ele é meio inseguro, vai ter obstáculos ali pelo meio do caminho. Aquele caminho é algo novo. O caminho que você saiu é algo conhecido, é algo prazeroso. Você come de tudo, você tem sensações maravilhosas ao comer. Então você tem prazeres imediatos, quando se comparado ao caminho novo, aonde as conquistas vão vir de maneira um pouco mais lenta, aonde vai exigir esforço, aonde vai exigir foco e disciplina. Mas entenda que esse caminho, uma hora, se você fazer dele um hábito de seguir nele, você vai se sentir segura, você vai se sentir no controle e você vai aprender o caminho. Por mais que esse caminho seja mais conturbado, mais difícil de ser seguido do que o caminho mais fácil, é ele que vai te dar todo o prazer de estar onde está. Já ouviu falar que tudo que é batalhado, que a gente corre atrás, a gente dá mais valor? É isso. Se você quer de fato mudar a tua vida, entenda que vai ter que existir uma lapidação da tua pessoa. E tá tudo bem. Se for preciso, a última dica, peça ajuda. Peça ajuda para um profissional. A gente falou de se espelhar, se inspirar em pessoas, de buscar apoio na família ou amigos, mesmo aí não transferindo a autorresponsabilidade pelos seus resultados, mas busque ajuda de um profissional. Um profissional que tenha conhecimento técnico e que saiba que o processo também é difícil. Não desista. Se você tá aqui comigo, se você assistiu até agora, algo tem dentro de você que tá te fazendo querer mudar. E começa hoje, de verdade, começa hoje. Por mais que seja difícil, nas condições que você tem, no cenário que você se encontra, começa hoje. Daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, quando você olhar para trás, você vai falar assim, meu Deus, graças a Deus que eu comecei. Não desista. O processo é difícil, mas é possível, sua prova viva.